Boa noite a todos. É uma imensa alegria, uma gratidão a Deus, a Jesus, por mais esses momentos. E a gente está aprendendo, na verdade, a gratidão, né? Como a gratidão faz bem para a gente, né? Como a gente ser grato às coisas, às pessoas, às situações, nos faz bem. E então, assim, quando eu estou aqui no Maria Modesto, eu lembro, cadê a Leila? Cadê, né? Eu lembro que 11, 12 anos, né? 11, 12 anos que nós cantamos aqui na fundação do Maria Modesto Cravo. Do início, exatamente, 13 anos. Nós estávamos aqui, eu participava do coral espírita Prece Encanto, e aqui nós participamos da fundação, então cantando aqui nesse ambiente, né? E hoje a gente vê a bênção, né, que é o Maria Modesto, né? Quantas bênçãos que é distribuída nesse ambiente aqui. Então é uma alegria realmente a gente poder estar aqui. E quando a gente estava chegando, uma fila de abraços, né? Que coisa maravilhosa, né? Você está relembrando, revendo amigos, né? Como que isso é importante na nossa vida, né? Como isso é sagrado. E às vezes a gente leva, eu estou até fugindo um pouco, depois eu entro na palestra em si, né? Mas eu queria falar isso, porque a gente leva, cria um automatismo na vida da gente e esquece de valorizar o principal, o essencial, né? Que é esse processo de espiritualidade, né? André Luiz mesmo, eu estou estudando a obra de André Luiz, né? Tem um trecho de André Luiz que eu acho interessante, que ele fala, olha, que nós precisamos de espiritualismo, né? De espiritismo, mas acima de tudo, nós precisamos de nos espiritualizar, né? Porque às vezes nem sempre aquele que é espírita se espiritualizou, aquele que é católico se espiritualizou, enfim. Então eu achei muito interessante essa passagem de André Luiz, que ele faz essa reflexão. Precisamos de tudo isso, mas principalmente de nos espiritualizar. E o que é isso, se não o exercício de valores, né? De valores morais, espirituais, como a simplicidade, a amizade, o exercício da amizade verdadeira, da amizade sincera, do convívio fraterno, do perdão, né? Da humildade. Então são valores que vão nos ajudando a alcançar essa espiritualidade. De tal forma que depois que alcançamos essa espiritualidade, a gente começa a ver inclusive as crenças, as religiões, né? Todas como irmãos, como... Por quê? Né? Eu sempre, quando a gente vê esse Papa, né? Eu falo, gente, mas que Papa maravilhoso é esse, né? A gente fica vendo, eu seria católico sem problema nenhum, sem problema nenhum, seria católico se fosse essa visão desse Papa, né? Maravilhoso. Esses dias eu estava também, eu conheci um trabalho de um pastor, que trabalho extraordinário, gente. Ele acolhe pessoas, todas as pessoas de rua. As pessoas na situação mais complicada possível. Ele chega, ele caminha entre essas pessoas de rua e então olha, vê uma situação deprimente da pessoa de rua e fala: meu irmão, você acredita que Jesus possa te ajudar?
que Jesus possa salvar a tua vida. Aí a pessoa da rua diz assim, acredito, pastor, então vem comigo. Né? E a partir daí ele tem todo um trabalho de recuperação extraordinário. Quem quiser conhecer é chamado Clínica da Alma. Né? E para nós que julgamos muito, né? Fica ali próximo da rodoviária, pertinho daquela churrascaria do Boizinho, né? Fica ali em frente, ali ele acolhe. Esse ser humano, para se ter uma ideia, ele começou... eu estou comentando isso para a gente ter uma ideia. Eu falo para mim porque a gente está aprendendo o que é cristianismo. A gente está começando a aprender o que é essa visão do espiritismo, né? Então a gente começa a observar alguns exemplos, né? E começa a aprender com esses exemplos. Então, esse ser humano, quando ele foi abrir a sua... Eu estou mudando tudo de minha palestra, que é uma maravilha, né? E aí, ele, olha só, ele quando foi fundar a igreja dele, primeiro alguns pastores ali tinham brigado, era uma igreja pequenininha, ele contando o fato pra gente. E então assim, aí tinha, algumas pessoas tinham que viajar, enfim, e outros não podiam, e iam fechar a igreja. E ele era um membro dessa igreja, né? Que tinha sido curado, tinha problema com dependência química, e tinha sido curado ali. Então, naquela conversa, viraram para ele e falaram, olha, só se o Milton aceitar, né, assumir a igreja e ser o pastor da igreja. Aí a igreja continua. E esse pastor assim fez. Falou, então, se sou eu que sou convidado, então eu aceito a incumbência. Né? E não é o Milton lá de trás, não, outro Milton. E aí eu aceito essa incumbência. E nisso, pronto, ordenaram ele pastor, né, daquela igreja, e ele foi fazer a primeira reunião na igreja. Fazendo essa primeira reunião não apareceu ninguém, né? Parecendo quando começa a espírita, né? Apareceu ninguém, mas apareceu algumas pessoas de rua que vieram, né? Entraram ali pedindo comida, né? Mal cheiroso, né? Maltrapilho, cheio alcoolizado, e pediu ajuda. E, enfim, eles estavam só ali, fizeram uma oração e tal, foram lá, deram um banho nele, né? Ele forneceu o alimento, porque ele estava muito faminto. Foram lá, arrumaram uma roupa, trocaram a roupa daquele morador de rua. E aí pronto, né? Já tinha dado banho, já tinha, né, dado comida, dado roupa. Então ele vira para aquele irmão e diz, então, né, terminou, né? Vamos para casa, né? Ele falou, mas para casa, Senhor, né? Eu moro na rua. O senhor não teria um lugar onde eu pudesse me hospedar? Olha só, gente. E aí a gente vai se colocando no lugar, né? Se colocando no lugar. O senhor não teria um lugar onde pudesse me hospedar? E aí, de forma muito interessante, ele para e fala, e agora? Né? E agora? O que Jesus faria? Ele falando isso para nós, né? O que Jesus faria nesse instante? Deixaria esse homem que está pedindo abrigo voltar para a rua? E aí ele toma uma das melhores decisões da sua vida, segundo ele comentou comigo, que foi dizer o seguinte, olha meu irmão, esta casa aqui é de Deus. Então, se a gente for pensar no que quer dizer a casa de Deus não poderia ficar sem abrigar um irmão que procura. Então, a partir de hoje, isso aqui é a casa de Deus, você vai dormir aqui dentro. Pronto, primeira noite, aquele homem de rua dormiu dentro da igreja. Que maravilha, né? No outro dia, o homem volta para a rua
O homem volta para a rua e comenta, né? Tem uma casa de Deus, tem uma casa de Deus que me hospedou, que me deu comida, que me deu roupa e que me deu abrigo. E a igreja tal. No outro dia apareceu mais alguns. Mais para frente, mais outros. De tal forma que hoje essa instituição abriga nada mais, nada menos que 200 pessoas em recuperação, onde se montou uma chácara, uma dessas chácaras masculina e a outra feminina, acolhendo essas pessoas em tratamento, né, onde não utiliza nenhuma medicação, apenas no momento de oração e de prece. Pessoas, eu tive presente onde acordam 5 horas da manhã e começam a orar, a cada 20 minutos tem um ciclo de oração e pregação, enfim, tem uma dinâmica do Evangelho extraordinária. E esse homem ainda até hoje continua abrigando em torno de 40 pessoas aproximadamente morando dentro da igreja. Daqueles filhos cujas mães já não suportaram mais tamanho disparate da questão da dependência química, como roubar pequenas coisas e grandes coisas, né? E ter todo aquele problema com a família, com os irmãos, e brigar e bater, enfim. Situação extremamente difícil para quem lida com essa realidade, de tal forma que eles foram expulsos de casa e os pais realmente não querem mais tamanha dor que provocaram. Então hoje ele acolhe dentro da igreja essas pessoas, esses jovens, né? Esses adultos, né? E esses idosos. Dizer isso, quando eu vi toda essa realidade e conheci profundamente, fui a fundo nisso, eu pude identificar ali e disse, então eu posso dizer o seguinte, eu disse a ele, falei, meu amigo, se ser evangélico é fazer o que você faz e prega, eu seria evangélico. Com todo o amor, com todo o carinho, né, do meu coração. Então, eu quis comentar isso, meus amigos, porque a gente ainda vive um grande desafio entre conhecer, ter acesso ao conhecimento, e o Espiritismo é extraordinário nisso, nos traz acesso a um conhecimento maravilhoso, mas nós temos esse grande desafio em ter esse acesso e em ter a prática disso. Né? E o pai é um pai. Às vezes falta para a gente entender que esse pai, ele nos acolhe sempre, em todos os instantes de nossas vidas. Assim como nós cuidamos da criança pequena no cercadinho, né? Aquele pequenininho, ele não pode cair, ele não pode se machucar, não pode colocar o dedo. Tem todo um cuidado, né? Naquele cercadinho, porque ele é pequeno. O pai também trata a gente da mesma forma. O que falta é a gente entender isso, né? O desafio é a gente conseguir entender que o pai cuida de nós, né? Cuida do nosso desenvolvimento moral e espiritual. Falta a gente entender que esse pai, ele deixa a gente cair quando precisa cair, deixa sofrer quando precisa sofrer. Não que precisássemos, mas devido à rebeldia, acabamos sofrendo, e com o sofrimento gera o aprendizado. Então, de forma extraordinária, é quando a gente consegue perceber isso. E quando a gente percebe, a gente se torna mais pacífico, mais sereno, mais calmo diante as atribulações da vida.
Eu queria falar um pouquinho, né, sobre o que que eu pretendia falar, justamente que é desse cuidado e dessa, entre aspas, coincidência. E nós íamos falar um pouquinho sobre uma vivência particular nossa, onde a gente começa a entender mais ou menos esse cuidado de Deus e a espiritualidade para com todos nós. Então eu trouxe algumas coincidências entre aspas, né, de um trabalho humanitário que todos já conhecem, né, que é a Fraternidade Sem Fronteiras. No sentido de que a gente reflita sobre isso e vocês tirem a conclusão de vocês. Olha só, então eu vou falar de uma organização que já comentaram aqui, que hoje já atinge uma assistência numa das regiões mais pobres do mundo, chamada África Subsaariana, em aldeias, né? Em aldeias onde às vezes crianças ficam até 3 a 5 dias sem comer nada. Né? Comer nada, como assim? Não, come sim. Nessas últimas regiões tem uma fruta chamada esqueci o nome agora. Mas tem uma semente desta fruta, quáqua, uma semente dessa fruta, que é o único alimento que eles têm. Então eles pegam aquela semente, torram, pilam, vira uma farinha e eles comem aquela farinha como o único alimento do dia. Muito bem. Então nessa região que nós estamos atendendo em torno aproximadamente 3.000 crianças no sistema de apadrinhamento. Aqui uma boa parte já são padrinhos do projeto. Bom, eu quero falar disso aqui da primeira viagem. Eu quero falar das coincidências, né? Que é esse guia divino, né? Sobre nossas vidas. Olha só, quando eu tinha retornado, decidido que nós iríamos fundar uma organização para ajudar crianças órfãs da África. Então a gente volta, faz a proposição para os amigos aceitam, fazemos uma promoção, arrecadamos um dinheiro, pegamos avião. Na ida, antes de pegar o avião, de retorno para ajudar alguma instituição que trabalhasse com criança, ou fundar, porque tínhamos experiência em trabalhos humanitários no Brasil. Então, chegando nos momentos decisivos dessa viagem, eu havia conhecido uma pessoa da primeira vez que eu tinha ido apenas conhecer a realidade local. E essa pessoa tinha, falando aqui pelo Skype, eu estando no Brasil, ela em Moçambique, ela disse, estou sabendo que você vai voltar para Moçambique. Então eu gostaria que você ficasse na minha casa. Mas eu não conhecia muito, eu fiquei um pouco resistente. E ela foi muito firme, dizendo, Wagner, eu ficaria extremamente ofendida se você não ficar na minha casa. Eu acabei decidindo, peguei o avião, desci na capital Maputo, lá eu encontro a pessoa. Não sabia ainda exatamente aonde nós íamos, o que nós íamos fazer, apenas que tínhamos dinheiro no bolso, queríamos ajudar crianças órfãs da África. Né? Essa pessoa não sabia nem disso, sabia que eu estava voltando. Então ela disse para mim, olha, primeira coincidência, Wagner, era para que eu tivesse feito uma viagem na semana passada e vou ter que fazer essa viagem amanhã, no domingo, acompanhando uma amiga muito querida à sua terra natal, aqui no interior de Moçambique. E ela falando, continuando a conversa, e eu pergunto para ela, mas o que você vai fazer lá? Eu falei, então, não deu para ir na semana passada, deu um problema, ela vai ter que ir amanhã, porque ela está muito preocupada com crianças órfãs da aldeia dela. Era exatamente o que eu queria. Trabalhar com crianças órfãs. Primeira coincidência. Então ali estabeleceu, eu sabia que realmente aquilo era um caminho para se desenvolver um trabalho. Então embarcamos, este local foi o primeiro centro de acolhimento que nós encontramos. Foi fundado o primeiro centro de acolhimento com 35 crianças órfãs, hoje já tem 430 e poucas crianças só nesse centro de acolhimento.
né? Então, olha só o que aconteceu, né? A amiga, olha todo o trabalho da espiritualidade, fazer com que desse errado no domingo anterior, da amiga dela ter que ir, de ter chamado, porque justamente essa amiga, para poder acompanhá-la até a sua aldeia natal, né? E elas, de alguma forma, se conectar a mim, não sabendo exatamente quando eu viria, né? E aí, tendo essa conexão, justamente, fomos parar nessa aldeia onde tinha um grande número de crianças órfãs. Onde há coincidência nisso, né? Todo o trabalho do desejo sincero, do trabalho profundo, há um planejamento espiritual, né? Mas tudo tem seu momento certo, tudo tem um processo de maturidade, né? E nós é que temos que estar talvez aberto para entendimento dessa vivência, né? Agora outra coisa interessante, outra coincidência, olha só, também desse trabalho. Estava eu já no quarto dia, isso já voltando um pouquinho, antes de ter ido a essa aldeia, eu estava no quarto dia, não conseguia fazer visitas a essas aldeias. Eu estava no centro da capital, Maputo. No centro da capital, Maputo. E as pessoas diziam assim, olha, tome muito cuidado de ir à periferia, porque teve revolução há 12 anos atrás, e alguns branquinhos entraram e nunca mais voltaram. Né? Eles falavam assim para mim, né? Entraram por umas vielas e nunca mais saíram dali. Então eu fiquei, né? Imagina, primeira vez, né? Falar uma coisa dessa para você, você tinha que ter uma certa precaução. E aí contava que quando você chegasse na aldeia, né, tinha o líder espiritual. Então essas histórias me contavam. Então eles cortavam a cabeça da galinha e para onde fazia uma risca, que era o sim e que era o não. Então se o sangue da galinha corresse para o lado direito, era o sim, do lado esquerdo era o não. Né? E ali tomava essas decisões. Eu falei, não, gente, que negócio é esse, né? Que negócio é esse? Muito interessante. De tal forma que eu ficava aguardando algumas pessoas amigas, né, que eu havia feito ali, através do telefone, que eu tinha feito contato naqueles 3 dias, que eles pudessem me guiar até esse local. Mas todos estavam trabalhando, não tinha condição. De tal forma que eu fico, de alguma forma, angustiado ali, naquele quarto dia, faço uma prece profunda, né? Sinto uma pressão enorme, mas faço uma prece, acordo no outro dia, sonho nessa noite que eu tentava ir por um caminho e dizia, olha, se você quer chegar onde você pretende, pegue um outro caminho. Acordo tranquilamente. Aí tem um garçom simpático demais que começa a me chamar a atenção. A forma com que ele servia era tão polida, a educação, a forma de servir, que me chamou a atenção. Eu ficava olhando aquele garçom, mas que beleza de garçom, que maravilha, né? Até o ponto que eu chamei ele, né? Quando ele chegou próximo de mim, eu olhei e falei, amigo, me diga uma coisa. Se eu, assim, branquinho, fui questionando, né? For andar pela periferia, tem alguma hostilidade, né? Questão. Eu falei, não, de forma nenhuma. Ao contrário, ainda mais em sendo brasileiro, será muito bem recebido. Eu falei, mas que é isso, né? E você não poderia ir comigo? Até que hora que dia que você trabalha? Final de semana? Não, eu trabalho até meio-dia. Do meio-dia para frente, eu estou à disposição para o que você quiser. E eles ganham muito pouco, ganhavam o equivalente a R$180 por meio período de trabalho, com custo de vida como o nosso. Só para você ter uma ideia. Então eu ofereci algum dinheiro para esse garçom para que pudesse me guiar nesses momentos. Ele disse, não, para mim vai ser uma honra poder servir ao Senhor desse jeito, né? Então naquele momento estabeleceu uma simpatia. No mesmo dia, às 12 horas, né, ao meio-dia, nós saímos para fazer as primeiras visitas. No outro dia visitamos as pessoas de rua, orfanatos, né, toda a situação social. Começamos em algumas aldeias próximas. No final de semana fomos para as aldeias mais distantes, que era aquilo que nós queríamos, né? De lá que fomos... Bom, de tal forma, eu quero dizer que a coincidência disso
é que esse garçom não é nada mais, nada menos que o atual coordenador de todo esse trabalho em Moçambique. Coordena um trabalho de amparo a mais de 3.000 crianças em 9 aldeias diferentes, né? Que nós fomos encontrar coincidentemente depois de fazer uma prece sentida da noite anterior, dizendo: Senhor, né? Eu também não sei exatamente o caminho, eu não sei o caminho a ser trilhado. Quero apenas servir, né? Com muita honestidade, né? De lágrimas caindo nos olhos, né? E aquilo aconteceu então na manhã seguinte. Coincidências? Ou um trabalho arquitetado do plano espiritual, planejado pelo plano espiritual? E o mais interessante, então, já voltando naquela outra história onde nós, já indo para a aldeia, olha só o que aconteceu. Eu já meio que imaginava, porque como eu disse, a gente já fazia trabalhos aqui desde 95, na periferia de Campo Grande, né, sempre envolvido com trabalhos assim. E nós levamos aulas de evangelização infantil, essas aulas que a gente dá para as nossas crianças, do cunho moral, né? Então eu levei aquela aula e disse, olha, de alguma forma isso vai ajudar. Então, estando já na aldeia, já tendo visto todo, feito o levantamento e visto o grande número de crianças, já tendo alugado, né? Eu estou pulando a história, senão a gente não dá conta de contar. E aí, uma coincidência interessante. Não tinha pessoas, tinha 3 pessoas, aliás, que tinham me levado para conhecer essa aldeia, né? Eram minhas guias ali naquele ambiente. Mas eu estava com as aulas na minha mão e tentando achar professor na aldeia. E não achava. Não existe professor na aldeia. Não existe uma formação, a não ser, depois que foi descobrir, máximo 7ª ou 8ª série, né? E eu perguntando para ela, mas então não tem? Não, não tem. Então eu olho para as 3 que estavam comigo e pergunto para elas, e vocês? Será que vocês não poderiam dar uma aula dessa? Né? E falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui umas aulas, então eu vou dar uma aula de evangelização para vocês, né? E aí eu vou deixar um material, uma aula com cada um de vocês, e no outro dia, 9 horas da manhã, vocês vêm aqui, vocês vão dar aula para mim. Eu quero ver se vocês têm capacidade de dar pelo menos uma aula para a criança, para poder contratar como monitora do projeto, né? E assim foi. Eu, com toda a minha desenvoltura, né, de aula de evangelização, que dei aula para a evangelização. No outro dia, às 9 horas da manhã, estavam as 3, que haviam já se preparado aquela noite e iam se apresentar para mim. Que vergonha, gente, que vergonha. Elas falavam com a alma. A aula, elas davam uma aula com a alma. Eu nunca tinha visto aquilo em todo o tempo de evangelização infantil que eu trabalhei aqui em Campo Grande. Nunca vi aquilo. Elas vibravam, a energia saía pelos poros, cada aula. Eu arrepiava, né? Até de tanta energia que tinha a aula daquelas mulheres, aquelas 3 mulheres que foram apresentar para a minha aldeia. Então eu olho para cima e falo, muito obrigado, Senhor. Né? Coincidência? Coincidência? Quando nós fomos, nessa época já tínhamos então 119 crianças, já estávamos no Brasil, e teve uma solicitação de uma aldeia seguinte, dizendo, a nossa aldeia não tem nem o que essa aqui tem, porque essa aqui ainda tinha um postinho de saúde, né? A outra não tinha absolutamente nada. Não tem nada e nós queremos que seja montado aqui. Então eu estava aqui de frente ao computador e aí veio o Armando, que é o garçom, atual coordenador. Então ele entrou no Skype na época e disse, olha, está aqui
né, estive em contato com o líder espiritual da aldeia vizinha e ele veio fazer o pedido. O que eu digo a ele? Né? O que eu digo a ele? Falei, meu Deus, eu não estou tendo dinheiro nem para manter essa 111, né? Que é 109, 119. E agora, o que eu falo? Né? O que eu falo? Qual a minha resposta? No ouvido disse assim, diga que sim, né? Intuitivamente, né? Uma voz, fala que sim. Mas como que eu vou falar que sim, né? Então, duas vozes, né? Dentro, né? O homem de pouca fé, né? Diga que sim. E eu disse sim. Diga que na próxima ida nós vamos já conhecer essa nova aldeia. E saí preocupado. E larguei o meu trabalho e fui andar. Falei, o que eu falei, né? O que eu falei? Comecei a caminhar. Peguei o carro, e agora? E agora? Primeira pessoa que eu paro, né? Foi num dos nossos amigos aqui, o seu Carlos Sanches, vocês conhecem. Chegando lá, falei da história. Ele falou, mas que bom, então, quantas crianças que vai ter lá? Falei, umas 60 nessa nova unidade. Falei, então é 59, né? E depois de 7 dias, por alguma situação, teve uma televisão que fez uma reportagem e em menos de 15 dias nós estávamos com todos os padrinhos completos para essa unidade. Retornamos a Moçambique e iniciou, então, a segunda unidade de trabalho. Né? Coincidência, né? Outra situação, nós estávamos na segunda unidade de trabalho e alguma pessoa, uma jovem de 12 anos, passa por mim e encosta em mim. Encosta, esbarra e olha e dá um sorriso para mim. Eu fiquei tão compadecido dessa jovem, mas ela era uma jovem bela, estava bem de saúde, né? Já estava frequentando o projeto, mas uma compaixão tão grande, tão grande, tão grande. De tal forma que durante o dia todo naquela unidade, eu ficava fitando aquela menina, né? Eu falei, mas de tal forma que eu disse, gente, por favor, me leva, eu quero conhecer a família dela, eu quero conhecer tudo, quero conhecer a vida dessa menina, né? Me leva na casa dela. Terminou o trabalho, me guiaram até a casa dela. No que estávamos chegando próximo à casa desta menina, né? Uma senhora bem magrinha, deitada numa esteira. Eu fui chegando e era a mãe dela. Eu fui perguntar. Essa mãe, resumindo, estava há 3 meses sem tomar um remédio. Ela tinha tuberculose, né? E estava doente, muito doente. E nós fomos perguntar por que ela tinha parado de tomar o remédio. Porque tinha uma enfermeira conosco que viu o prontuário lá e tal, a ficha dela. E ela virou e disse, porque eu não tenho, resumo da história, eu não tenho dinheiro, que era equivalente a R$3, para pegar a condução e ir até a cidade para buscar o remédio, que era entregue, inclusive, gratuitamente. Né? Coincidência, né? Esse processo todo, né? Ou existe um guia espiritual, né, que nos guia. Outra coisa interessante também, que aconteceu, também quase finalizando, era que na fundação da 8ª e da 9ª unidade, numa dessas regiões realmente extremamente carentes, nós estávamos na 8ª unidade e nós tínhamos levado muitos pães, cuja segunda unidade já fundamos uma padaria, né? Só para comentar aí, né? Cujos jovens dessa unidade já trabalham na padaria e produzem esse pão. E o pão dessa organização, o lucro, né? Fica para a própria organização, fazendo com que ela se torne autossustentável, né? Então nós estávamos levando uns 5 sacos de pão. Ok, atendemos a primeira unidade, a gente fizemos o cadastro, mais ou menos 300 crianças nessa aldeia e tínhamos que ir para a próxima unidade no outro dia. Né? Então o Armando, nosso coordenador, foi na frente e nós voltamos para o hotel. Estávamos entre umas 12 pessoas mais ou menos, voluntários que vão daqui para lá,
fazendo o cadastro. E aconteceu que ele deixou nessa 9ª unidade, que é Mahatlani, deixou 2 sacos de feijão, 1 saco de arroz, porque a gente serve para todos, as crianças e todos que vão lá levar as crianças para serem cadastradas. No dia seguinte, aconteceu que chegando então no outro dia, 8 horas da manhã, nessa aldeia, eles já tinham colocado tudo para cozinhar e o Armando chega para mim e fala: Wagner, estou muito preocupado. E por quê, Armando? Porque em vez deles terem feito 1 saco de feijão de 50 quilos, eles fizeram 2 sacos de feijão. Velho. Muito feijão, muito feijão. Vamos perder esse feijão. Não, perder não, irmão. Já que foi feito, então agora aumenta o arroz, né? Aumenta o arroz. E aí pronto, né? Nós matamos naquele dia todas as galinhas da aldeia, né? Para fazer arroz, feijão e galinha, né? Então, naquele momento, começamos a fazer o cadastro naquele horário e começou a chegar pessoas, porque a gente estava esperando em torno de 300 a 400, né? Pessoas no total. Chega 200, 300, 400, 500, 600, mais de 1000 pessoas da aldeia, porque é uma região que é justamente essa região onde não come, às vezes até 3 dias mesmo, né? Essa situação que eu falei, dessa semente moída que eles comem. Toda a aldeia estava ali. Né? Então, olhei para o Armando, olhei para o feijão e disse: coincidência, né, Armando? Coincidência, que maravilha. Foi exatamente. E tínhamos esquecido de entregar, que o pão, os 5 sacos de pão, era para entregar na primeira também. Esquecemos de entregar os pães. Tínhamos 2 sacos de feijão, né, com arroz redobrado, mais 5 sacos de pães. Então estávamos tranquilos, podíamos atender mais de 1000 pessoas. Então, meus amigos, já finalizando, e aí, não, mais uma coisa, mais uma coincidência, né, maravilhosa, porque são um monte de coisa maravilhosa, né, querendo contar tudo, mas dá para fazer em 30 segundos aqui, eu cumpro o meu horário. Aí é o seguinte, eu vim com 800 novas crianças dessa última unidade, porque é muita criança, de 2 novas aldeias. Falei, gente, precisando de 800 padrinhos, gente, o que é isso? É muito padrinho, né? Se eu sofri um ano com 119, né? Agora estou com 800 crianças para fundar 2 unidades emergenciais e chego aqui. No que eu estava voltando, teve um congresso, por acaso, coincidentemente, 2 congressos espíritas nos convidam para ir lá fazer a apresentação. Né? Um em Minas Gerais e outro em Goiânia. Um que tinha 1.300 pessoas e o outro tinha quase 4.000 pessoas. Né? Detalhe, só nesses 2 eventos nós tivemos mais de 500 apadrinhamentos. E durante o movimento da caravana que esteve lá, nós tivemos em 45 dias 1.200 apadrinhamentos. Né? Atingimos superávit do bem, né? Isso é maravilhoso. E aí, já pensando na 3ª unidade. Então, para dizer, sabe, meus amigos, que é um exercício, hoje assim, hoje eu estou até imprevidente, porque não, agora eu já confio, né? De tal forma que eu vou lá, tem uma nova aldeia. Não, pode fechar que vai ter padrinho. Fica tranquilo que vai aparecer. Né? Então a gente já está até meio assim, né? A fé. Não tem como não ter fé. Depois de tudo isso, então a escola vai apresentando, olha, faz a tua parte, nós somos instrumentos. A visão é que precisamos ser instrumentos de Deus. Instrumento de Jesus, instrumento da espiritualidade. Uma vez ele encontrando em nós a sinceridade, a verdade, a continuidade, a disciplina, talvez, alguns valores mínimos. Então eles vão investir em nós. Como que ele vai investir? Sabendo que você daqui a pouco vai pegar uma pérola e jogar essa pérola. Então que possamos ser médiuns.
Isso não é nada mais, isso não é espírito superior, em hipótese alguma. Isso é consciência de que nós precisamos fazer a oportunidade sagrada que o Pai está nos concedendo a cada um de nós. E cada um de nós tem a sua missão. Cada um de nós tem o seu sagrado na tua alma. Você sabe, cada um de nós tem o teu desafio. E você vai conseguir, cada um de nós vai conseguir superar essas dores, dificuldades e mazelas da vida, né? Basta que a gente acredite, né? Tenha fé em Deus, fé na vida, né? Gente, muito obrigado.